Hoje eu convidei Thomas para nos trazer a palavra, mas antes de convidá-lo e passar a palavra para que ele ministre aos nossos corações, queria fazer dois comentários. Esses dias eu assisti um documentário muito interessante que eu queria recomendar a vocês. É um documentário sobre algumas fases da vida daquele navegador brasileiro chamado Amir Klink. Vocês já conhecem esse cara, né? Amir Klink. E ele fez várias façanhas na vida dele. A primeira delas foi ir num barco a remo da África do Sul à Bahia, sozinho, num barco a remo. Essa travessia que levou aproximadamente 140 dias, atravessando o Atlântico ali, num barquinho a remo, sozinho. E quando chegaram para entrevistá-lo, os repórteres e tal, e aí perguntaram: Amir, como é que você define esta aventura de atravessar o Atlântico num barco a remo sozinho? Aí ele disse: olha, eu não gosto de chamar isso de aventura. Eu acho que é um desafio de navegação. É um desafio de organização. Porque houve um planejamento, eu não me meti dentro d'água e estou remando feito um doido, querendo chegar em algum lugar para ver onde eu chego. Não, eu sabia onde eu estava, eu sabia quantas horas por dia eu tinha que remar, e eu sabia onde eu tinha que chegar, eu tinha como construir mapas astrológicos para poder ver através da posição das estrelas o caminho que eu tenho que seguir, e eu tinha bússola, eu tinha todo um planejamento. Não é uma aventura, é um desafio de organização e de navegação. Eu acho que muito na nossa vida é assim, um desafio de navegação. Nós estamos navegando e precisamos pensar sobre isso, sobre como vamos fazer isso. Mas diferente do Amir Klink, nós não estamos navegando sozinhos. Nós não estamos no nosso barquinho sozinhos. Nós temos uma família que está dentro desse barco conosco. São nossos filhos, são nossos pais, gente que está conosco. E qual é o caminho que nós estamos trilhando para esse fim? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, Marcelo, o Amir Klink dizendo que estava planejando fazer essa travessia do Atlântico, e aí ele percebeu, estudando as histórias de outros navegadores, que as pessoas morriam no Atlântico porque as suas embarcações viravam, eles caíam nas águas e morriam por causa disso. Então, ele botou na cabeça que ele tinha que fazer um barco que não virasse. Então, aí ele planejou aquilo e, com a ajuda de engenheiros e tal, planejou um barco que não virasse. Mas esse barco que não virava era impossível de conduzir a remo. Como é que faz? Ficou um monstrengo. E aí ele conheceu um engenheiro amigo dele e disse: mas amigo, você está louco. Você não precisa de um barco que não vire. Você precisa de um barco que vire. Para você vir virando de lá até aqui, ó. Vai virando, vai virando. O problema não é se o barco vira, é se ele desvira. O problema dos outros não é que os barcos viravam, é que eles viravam e não desviravam. Então, a gente tem que bolar um barco que vire, porque todo barco vai virar, mas que você com facilidade desvire o barco. Eu achei aquilo tão interessante, cara. Pois não é, Djalma, uma coisa parecida com a vida? O problema de muita gente não é que o barco virou, é que ele não sabe como desvirar o barco. Porque barcos viram. Virou na minha vida, já virou muitas vezes, vai virar na tua vida, já virou algumas, Geraldo vai virar outras tantas. Os barcos viram. Pela graça de Deus, eles
desviram. E a gente continua. E aí o engenheiro diz para o Amir, e você vai remando. O tanto que ele não virar é lucro. E aí você não vai pensando, eu vou remando para ele não virar. Ele vai virar, mas quando virar você desvira. E continua, e segue adiante. É um desafio de navegação. Quando a gente tem clareza do que quer na vida, quando a gente tem confiança de que pode fazer isso, e de que Deus está no nosso barco, e ainda que Ele vire, pela misericórdia de Deus, quantas vezes Ele virá, tantas vezes Ele desvirará, aí a gente descansa, a gente segura a onda. Ontem a gente foi abalado pela notícia de um colega de Carina que pulou do seu prédio na Avenida Boa Viagem e se suicidou. Um empresário poderoso. Vocês lembram aquela boate aqui em Boa Viagem? Não, antes da Nox, não era. Que funcionava ali onde funcionou os cinemas e tal. Fashion. Ele era dono do boate Fashion. A família Nader. E aí se jogou lá do 18º andar. Morreu. Isso porque o barco virou. E aí a gente entra em desespero, porque o barco vira. Se ele tivesse aprendido com a vida, seu si, que tanto vira como desvira, tinha tido perseverança e paciência. Porque o que a gente aprende? Que barcos viram, mas tanto viram quanto desviram. Solange, desvira e o sol brilha e as coisas se acalmam e a gente continua porque a gente tem meta e a gente não está sozinho. Então a gente vai fazer uma palavra de oração, depois disso Thomas vai vir e trazer a palavra aos nossos corações. Se está virado, fica de pé para a gente orar. Se teu barquinho está virado, fica de pé, aí mesmo onde você está. E eu vou pedir a Deus que nos ajude a desvirar. Não se apavore. O que mata as pessoas é o pavor, é o medo, é a angústia. É se debaterem ao invés de se concentrarem no movimento de desvirar. Senhor Deus, glórias ao Teu nome, Senhor, que és Senhor de nossas vidas. E da queda e do levantar, do virar e do desvirar. Senhor Deus, contempla agora nossos irmãos, Teus filhos, clamando a Ti, Senhor, para desvirar, clamando a Ti, Senhor, para que Tu os ajudes a endireitar seu barquinho, para ficarem de cara para o sol e para a esperança, e não submersos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Porque nosso barco é tão frágil quanto o do Amir, às vezes apenas uma casca de nós. Mas Tu és poderoso para levar cascas de nós bem longe. Tem compaixão de nós, ajuda-nos, socorre-nos, abençoa-nos, fortalece-nos. Dá-nos a Tua graça, a Tua força, a Tua direção.
e dá paciência e perseverança a estes irmãos, para não se deixarem desesperar pelas ondas e pelo barco virado, mas que eles tenham força e concentração para ver o seu barquinho se endireitar no mar bravio, porque Tu és Senhor dos barcos e dos mares, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Thomas, vamos pegar um microfone desse aí para dar para Thomas. Chega aqui, cara. Quem vai ficar sem água? Não sei, não. Qualquer uma, velho. Quem vai ficar sem água? Escolhe os dois. Para fazer mais reservatório. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um privilégio muito grande. Ter conhecido a Martorelli foi uma alegria. O pastor de vocês hoje, pela graça de Deus, tem me pastoreado também. Vez por outra eu venho aqui e tiro minhas dúvidas, peço os conselhos. Eu tenho sido muito abençoado, Deus sabe a minha gratidão. Eu me sinto muito honrado de estar aqui falando para vocês, porque vocês têm um bom pregador todos os domingos. E é uma responsabilidade maior para mim ministrar a palavra. Antes de começar a falar qualquer reflexão, eu queria contar um pouco da minha história. Eu vim de uma igreja pentecostal, minha família desde sempre era da igreja, eu nasci numa igreja, neto de pastor, e com 12 para 13 anos eu comecei a perceber que a igreja não era bem um local que eu queria estar. E a minha adolescência foi de rebeldia, até que o Senhor me encontra e eu me sinto extremamente vocacionado para servir. E toda oportunidade de servir, eu estava lá. Eu fui para uma igrejinha que eles estavam começando a abrir numa garagem, um terço desse lugar. E algumas senhoras, não havia ninguém para tocar violão, Deus tinha me dado esse talento, eu comecei tocando violão lá. E eu experimentei muito a graça de Deus naquele lugar de forma tremenda, tremenda. E eu fui conhecendo o Senhor dia após dia, até que eu senti a necessidade de vir aqui para Recife. Eu era do interior e vim aqui para Recife para estudar para o vestibular. Passei no vestibular e pouco antes de fazer a matrícula, meu coração começou a arder, dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero me doar mais ao Senhor. E eu fui para a Argentina, fiz Instituto Bíblico Palavra da Vida lá, voltei e me disseram que eu tinha que ir para um outro lugar chamado Seminário Presbiteriano. Lá fui eu. E por pouco eu não encontro o Martorelli como meu professor lá. E eu aprendi muita coisa boa e aprendi muito do que nunca fazer. E ainda insisti em ser pastor da igreja. Só que aquela instituição, não por ser ela, mas a instituição como um todo, parecia ser um lugar muito pequeno para mim. E eu percebi que todas as movimentações eram para dentro. Tudo o que se fazia era pensando no benefício dos membros. Havia muito pouco serviço para fora. E isso foi incomodando meu coração durante anos, até que eu percebi que Deus estava me chamando não para ser um pastor de uma igreja, e nada contra os que são pastores de uma igreja. Eu tenho aprendido muito com eles, nada contra a instituição também. Mas eu percebi que o meu chamado era para chegar onde a instituição ainda tem a dificuldade de chegar. E eu fui assistir um filme, o nome do filme era Livro de Eli, e era uma história apocalíptica onde só tinha sobrado uma Bíblia na face da terra. E o cara cuidava dessa Bíblia como um guerreiro. E eu saí de lá dizendo assim: eu vou fazer alguma coisa muito louca aqui nesse lugar. Eu liguei para os meus amigos e disse assim: quantas Bíblias você me doa? E o cara: não, eu dou 15 Bíblias. Eu liguei para outro e fui juntando Bíblias, imprimi uma capinha, o Livro de Eli, coloquei. E no final de cada filme, estava eu na porta do cinema dizendo assim: ó, esse livro tem uma mensagem que pode mudar a tua vida. Não é o livro, mas uma mensagem aqui
fala de uma pessoa, e esse cara muda a minha vida e muda a tua vida. E aquilo impactou meu coração e de algumas pessoas. E sobraram algumas Bíblias. E a pergunta foi: o que faremos agora? E eu, meio que sem experiência, mas cheio de paixão, disse: vamos pregar nas ruas. Vamos pregar para travesti, prostituta, garota de programa. Essa turma não está sendo muito alcançada. E lá fui eu e mais alguns amigos. E eu já estou há quase 4 anos nas ruas. Aquele grupo foi crescendo, eu não sabia o que fazer com eles, porque eu nunca tinha planejado criar nada. E aí eu comecei a ensinar o Evangelho e a turma disse assim: olha, eu quero aprender um pouco mais disso aí. Eu não estou vendo muito isso aí por aí não, quero conhecer um pouco mais, me aprofundar. Eu disse: tá bom, então toda semana lá em casa tem uma reunião. A casa ficou pequena, a gente foi para uma outra casa, depois para uma outra casa, e a gente está na sede de um partido que empresta para a gente. Martorelli já foi lá ministrar para nós. E esse grupo tem como a marca a paixão por pregar o Evangelho. E não é levar uma mensagem, é ser a mensagem. Muitas vezes nós não temos oportunidade de falar de Jesus, mas sempre nós temos a oportunidade de ser Jesus para o outro. E nós fazemos acampamentos no final do ano com adolescentes que nós escolhemos durante o ano, e adolescentes envolvidos com drogas ou em situação de risco, vulnerabilidade familiar. E a gente pega essa galera toda que não teria jamais condição de pagar um final de semana de acampamento e leva eles para o melhor final de semana da vida deles. É interessante ver como os adolescentes apertam sua mão no final do acampamento dizendo: eu nunca comi tão bem na minha vida. E a gente acredita que isso é Evangelho. Oferecer o melhor sem esperar nada em troca. E desde então eu tenho vivido assim. A pergunta mais difícil para eu responder hoje é: qual é a sua igreja? Porque as pessoas não entendem que se eu não tiver o nome de uma denominação para oferecer, ou um rótulo que lhes agrada, eu posso ter comunhão íntima com o Senhor e ser o mensageiro da palavra dele. Então eu tenho me sentido muito acolhido nessa comunidade, eu me sinto muito à vontade com o que é pregado aqui, sou muito abençoado. Martorelli já faz um bom tempo que me convidou para pregar, e eu disse: Martorelli, vai deixando para depois, porque eu quero mesmo receber e ser abençoado aqui. Nós também temos hoje uma ação na FUNASE. FUNASE é a instituição hoje que o governo oferece para os adolescentes que estão em conflito com a lei. Um adolescente que comete um ato infracional grave, ele precisa ser afastado por um tempo da sociedade. E eles levam para aquilo que a gente chamou durante um bom tempo de FEBEM. Alguns modelos foram refeitos, algumas coisas estabelecidas, mas infelizmente em alguns lugares não mudou muita coisa ainda. Há 3 semanas atrás vocês viram que fugiram 90 adolescentes, e é muito comum a gente ver adolescentes sendo assassinados lá dentro. E eu percebi que ali é um campo missionário fantástico. Está bem pertinho aqui de nós, e as portas estão escancaradas para a gente pregar o Evangelho. Infelizmente, na nossa realidade hoje de igreja evangélica, e igreja evangélica brasileira, para ser mais específico, nós podemos perceber alguns fenômenos. Por exemplo, quem efervesce quase nunca é profundo. E quem é profundo, ou se julga profundo, quase nunca é fervoroso na palavra. Quem ministra cura divina, ou pelo menos anuncia a cura divina, geralmente está muito doente. E quem poderia ministrar a cura, e quem poderia ministrar as bênçãos de Deus, geralmente não fazem, são omissos. Quase nunca se fala sobre cura. Quem é eficaz, quase sempre é autoritário e ditador. Essa é uma grande verdade. Quem é democrático, quase sempre é muito lento. Vamos fazer isso, mas vamos reunir a turma para decidir se isso pode ser feito. E aí a gente vai a passos muito lentos. Quem não tem ética, dispõe hoje
na realidade brasileira, de muitos recursos. Muitos. Mas quem é honesto quase nunca tem recursos e vive uma grande dificuldade em pedir. E eu faço parte dessa classe que tem uma dificuldade de pedir danada. E o resultado é que nós temos uma igreja evangélica com 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade. Fazemos muito barulho, pregamos pouco a palavra. Adoramos os sermões que massageiam o nosso ego, que animam. Se aquele sermão mexer com a gente, então, se fizer arrepiar o braço ou fazer chorar, aí aquele foi bom mesmo. Mas falta desafio, falta incômodo, falta despertamento na nossa igreja, infelizmente. Nós pagamos um preço, porque hoje somos uma das instituições mais descredibilizadas, a igreja evangélica brasileira. E eu fico pensando, sabe uma coisa? Se nós somos muitos, e o IBGE diz que estamos crescendo, por que nós não fazemos a diferença? Se nós crescemos em número, por que os números de violência não diminuem? Por que a prostituição infantil não diminui? Por que assassinato entre adolescentes não diminui? Por que o número de divórcios cresce assustadoramente? Por que num país onde se tem uma bancada evangélica, nós ainda somos tão corruptos? Algo vai errado. E eu não quero assumir aqui o papel de juiz da igreja. Quem sou eu? Mas eu amo tanto a igreja que eu não posso me omitir de denunciar os equívocos dessa comunidade. Nós entendemos errado o que é missão. Muita gente acha que missão é um departamento de uma igreja. Outras pessoas acham que fazer missão se trata de fazer uma viagem ou de ir morar em algum lugar onde a necessidade seja extrema. Alguns acham que ser missionário é um chamado para poucos. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, que diz: ou você é um missionário ou você é um impostor. Quem se encontra com Jesus no chão da vida e decide caminhar com Ele, já carrega em si o convite a ser um missionário. E a nossa vida é a missão. Quando nos convertemos, quando decidimos caminhar com Jesus, nós fizemos na nossa vida a nossa missão. Nossas ações são um púlpito que as pessoas prestarão atenção. E a minha pergunta é simples: como é que nós estamos cumprindo a nossa missão? E se tudo é missão, e missão é tudo, eu queria ler um texto com vocês e entender um pouco da missão que Jesus nos ensina. Eu estava ontem lendo um texto, e sabe, Jesus não dá 5 passos para ser um missionário, Jesus não tem isso de 10 dicas. Não, isso é coisa da gente. Jesus vive. Jesus pisa no chão e vive. E a gente aprende com a vida dele. E ele está em missão. E ele é o missionário. E tudo o que ele faz, a gente pode aprender um pouco sobre isso. De tal forma que eu queria convidar você a ir para João, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler um texto um pouco longo. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência. João 5.
Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Feche seus olhos. Paizinho, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero te pedir, Senhor, que tu fales conosco, que tu ministres no nosso coração alguma coisa nova hoje, que nós saiamos daqui desafiados, Senhor, a vivermos em missão, que sejamos incomodados hoje e despertados para a necessidade que há lá fora, que possamos tomar uma decisão não baseada nas nossas emoções apenas, mas no nosso compromisso de sermos discípulos. Nos ensina, Jesus, o mistério de servir e que sejamos de fato discípulos do lavador de pés. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Alguns teólogos dizem que Betesda, a palavra Betesda em aramaico significa casa de misericórdia. E o que eu acho interessante do texto que a gente acaba de ler é que a única coisa que de fato não havia ali era misericórdia. O cara estava ali há 38 anos. Ninguém tinha prestado atenção nesse cara e nem dito: agora é a sua vez. A filosofia do lugar era: cada um por si, faça o que puder fazer. Esse local passou a ser um local de aglomerado de pessoas doentes, de pessoas desesperançadas, de pessoas precisando de uma cura, precisando de uma intervenção divina. E algumas pessoas concordam que o que havia ali, na verdade, era uma lenda judaica que dizia que um anjo descia as águas e movia as águas. E essa lenda mobilizou que as pessoas que precisavam de alguma intervenção fossem para aquele lugar. É por isso que nos soa um pouco estranho um anjo descer e mover as águas. Alguns teólogos dizem que de fato isso acontecia. Eu quero crer que isso era apenas uma lenda judaica. Mas o que é importante para que a gente perceba como anda a igreja é que a casa de misericórdia não tinha misericórdia. Betesda vivia a filosofia do cada um por si. Eu vivo a minha vida, eu faço o que eu posso, eu não tenho tempo para ajudar os que estão no caminho.
E era assim a filosofia deles. A espiritualidade dos religiosos, que a gente viu depois que encontram o paralítico, não se alegra com a graça da cura, mas com o cumprimento da lei. A espiritualidade deles não reconhece o poder do milagreiro, mas querem fiscalizar de onde vem o milagre. E esse também é um comportamento que nós percebemos muito por aí. A gente está muito preocupado com a estrutura, a gente está muito preocupado como as coisas acontecem. Os religiosos estavam preocupados, como é que esse cara está carregando essa cama no sábado, e não que bom que esse cara foi liberto da sua mazela e pode carregar essa cama. A gente fica sempre muito atrelado às besteiras. E eu percebo uma grande falha da espiritualidade desses judeus religiosos, é que eles priorizavam o dogma em detrimento das pessoas. As leis, as regras, a crença, os costumes estavam em prioridade para eles. Um ser que sofria 38 anos não tinha tanta importância quanto um sábado que seria quebrado. E o que eu vejo em Jesus é justamente o contrário. Agora eu quero perceber 3 coisas nesse texto que nos ensinam a viver de fato a missão. Jesus, em primeiro lugar, ele inclui Betesda na sua agenda. O texto é claro quando diz que Jesus estava ali para quê? Para uma festa. Jesus estava indo por ocasião de uma festa que vinha acontecer. Não se sabe exatamente qual era a festa. Mas ele diz, olha, há espaço na agenda para eu ir ali no lixão humano, para eu ir ali visitar aqueles que sofrem. Na agenda de Jesus sempre havia espaço para se encontrar com os que estavam experimentando dor. Jesus não vivia uma agenda limitada. Jesus não fugia de um encontro. E Jesus diz assim, tudo bem, nós podemos até ir nessa festa, mas a gente vai ali passar naquele tanque que virou um depósito humano, onde tem gente necessitada, onde tem gente precisando de ajuda. Ali tinham cegos, coxos, doentes de todo tipo. E Jesus vai lá. Agora, não é interessante que nós, discípulos de Jesus, não tenhamos espaço na nossa agenda para visitar Betesda? Eu fico, às vezes, comparando o que Jesus espera de nós com o que de fato nós somos. E quando ele fala para os seus discípulos, vocês são o sal da terra e luz do mundo. E eu vejo hoje que nós nos tornamos um grande saleiro. Nossa espiritualidade hoje é de frequentar um espaço apenas. E nós chegamos aqui, um ambiente muito confortável, uma palavra muito gostosa, e saímos dizendo, o culto foi uma bênção, domingo que vem eu estou aqui de novo. Só que essa não é a espiritualidade que Deus quer para nós. Na segunda-feira nós estamos em missão. Terça-feira é dia de missão. Quarta-feira também. Nossa vida é uma missão. E tem que haver espaço para Betesda na nossa agenda. Agora, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a igreja não tem ido nos tanques dos necessitados. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus diz, vocês são sal e vocês são a luz, ele usa 2 elementos que se dissipam quando cumprem bem sua função. René Padilha, no livro Missão Integral, diz o seguinte: tanto a luz como o sal passam mais despercebidos quando cumprem melhor suas funções. No entanto, quando não estão presentes, notamos sua ausência. Sua mulher faz uma comida gostosa para você, aí você diz assim, que comida gostosa, esse sal tá
Não, tá delícia essa comida. Você fica olhando, você entrou aqui olhando para as lâmpadas, dizendo, olha quantas lâmpadas nós temos. Temos 10 lâmpadas aqui na frente, por isso que está iluminado. Não, você esqueceu das lâmpadas, porque está iluminado. Agora, quando a sua mulher esquece o sal da comida, você diz que está sem sal. Está sem sal. Ou se por acaso faltasse luz aqui, energia, logo nós perceberíamos a ausência dela. O que eu quero dizer é simples. Nós carregamos a mensagem que pode mudar o mundo. E eu creio nisso até o tutano dos ossos, como diz o Matuto. Mas nós precisamos ser despertados e sair do nosso conforto em direção a Betesda. Jesus não te chamou para você ficar ocupando uma cadeira aí apenas de domingo após domingo. Na nossa agenda tem que ter espaço para Betesda. Sabe por quê? Porque você já foi um, e quem sabe ainda é, um desses que sofre, erguendo a mão e dizendo, me ajuda. Eu ainda me identifico muito com esse cara, que sofre há 38 anos. Nós precisamos sair do nosso conforto. Uma coisa que eu vejo muito interessante é que Jesus disse para os discípulos, olha, vão para Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí o Espírito Santo vai vir, e vocês serão minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O Espírito vem, a turma se converte, o negócio fica bacana. E eles ficam lá. É só você olhar no capítulo 8 do livro de Atos, você vai perceber que eles ficaram lá. E aí o Senhor permite que uma perseguição sobrevenha à igreja de Jerusalém. E quando a gente fala de perseguição, quando a gente fala de incômodo, quando a gente fala de alguma coisa que nos tira do nosso conforto, a gente diz é do inimigo. Eita capeta tinhoso. Mas essa perseguição da igreja em Jerusalém dispersa a igreja e eles vão parar em Antioquia. Uma rota marítima onde pessoas de várias culturas diferentes transitavam. E esses caras que estavam confortáveis em Jerusalém, eles alcançam outros povos. E a igreja em Antioquia, segundo alguns, foi a maior e a mais missionária igreja de todas as igrejas. Sabe por quê? Porque essa turma saiu de Jerusalém por algum incômodo e foi parar em Antioquia. E sabe o que eu percebo às vezes? É que Deus perturba os confortados para que esses possam confortar os perturbados. Deus tem um chamado para você. Deus quer usar você. Deus quer te encher e te fazer instrumento dele, dia após dia. E Deus quer que você tenha espaço para Betesda na sua agenda. Você está entendendo isso? A fé cristã não é um convite a uma espiritualidade do conforto. C.S. Lewis disse, se você estiver procurando uma religião que te ofereça conforto, desista do cristianismo. Jesus não te chamou para você viver uma vida confortável, ele não disse nada disso. O problema que nós gostamos é quando a gente fala da vida confortável, é do Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te encher, e Deus vai fazer isso e aquilo, e Deus tornou-se nos muitos púlpitos da nossa igreja um garçom das nossas necessidades existenciais, quase sempre desnecessárias. Enquanto lá fora existem muitos coxos, doentes de alma, precisando de uma palavra e precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que digam, levanta e anda. Enquanto você fica no conforto, aí você faz um sonho para você, você planeja o futuro,
seu futuro será um apartamento muito bom, num lugar muito bom, com um carro do ano. Isso é sonho de tolo. Isso não é sonho de discípulo de Jesus. Me perdoem os materialistas, vocês ainda precisam se encontrar com o Mestre. E São Francisco ensina a gente de forma radical isso. Jesus diz: ou você serve a Mamon, ou você serve a mim. Acabou, não tem conversa. Dê um sentido para a sua vida. Seja um instrumento do Senhor e marque na sua agenda Betesda. Saia do conforto hoje. Sabe por quê? Liga a tua TV e você vai perceber o quanto de sal está faltando no mundo, o quanto de luz está faltando no mundo e o quanto Deus pode te usar. Uma segunda coisa que eu percebo nesse texto é que Jesus quebra o ciclo da indiferença. Jesus quebra o ciclo da indiferença. Esse cara está há 38 anos sofrendo. E o texto diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado. Eu fico imaginando essa cena. E eu acho que Jesus não só passou por ali. Ele não só foi olhar. Me parece que Jesus estava caminhando e dizendo assim: ó, esse cara aí, quem é? Aí ele vai, oh, Deus abençoe e tal. Aí de repente ele passa ali, alguém puxa o blusão dele e diz assim: ó, esse cara está aqui há 38 anos. Ele está muito comprometido fisicamente e ninguém faz nada por ele. Ninguém faz nada por esse cara. Aí Jesus ouve a história dele, percebe as condições dele e quebra o ciclo da indiferença. Cecília Meirelles escreveu um texto que disse: hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença. Hoje se morre de indiferença. O grande mal da humanidade é indiferença. O contrário de amor não é ódio. Amor é você canalizar uma energia em direção ao outro, visando-lhe o bem. A indiferença é você não dar nada. Nós somos tão diferentes, mas somos tão diferentes as necessidades, que nós nos acostumamos com as paisagens urbanas, entre crianças no sinal, mendigos, nós nos acostumamos com hospitais sem condição nenhuma, nós acostumamos com o sofrimento dos outros, e quando um adolescente se aproxima do seu carro, você fecha o vidro com medo de ser assaltado, e nunca parou para pensar: será que aquele cara, será que esse guri teve chance na vida? Aí você ouve a manchete sensacionalista no jornal que diz que o adolescente matou uma pessoa. Mas você não sabe quantas vezes esse adolescente foi abusado. Tem um adolescente que eu acompanhei. Quando saiu da FUNASE, ele tomou uma decisão, nós começamos a ensinar violão para ele, ele se empolgou com a música e disse: olha, eu quero ir para a igreja. Quando eu saí, ele saiu, a gente começou a acompanhar esse menino e ele estava indo muito bem. Só que a mãe era usuária de crack, a avó alcoólatra, todos os irmãos dele envolvidos com crack, e esse menino morando lá dentro. Eu fiz o que pude. Até que chegou dezembro, e a família dele tem uma regra: dezembro nós moramos na rua. Eles têm um lugar dele, mas dezembro eles vão para a rua. Sabe por quê? Porque gente como eu e como você, em dezembro, somos acometidos de um amor fraternal, e paramos o nosso carro do ano, abrimos a mala automática e diz: pode pegar as cestas básicas. Alimentamos a miserabilidade das pessoas e aliviamos a nossa consciência anual. E esse menino foi para a rua, foi esperar a sua cesta básica.
e voltou a usar crack. Daí para roubar foi um passo. Do roubo para ser preso, outro passo. E hoje ele está na Funase, mais perigosa de todas. E sempre que eu lembro dele, meu coração ora dizendo: Senhor, protege e dá uma chance para ele. Chance que eu tive. Quando a gente conhece o outro lado, a gente começa a compreender um pouco o ser. O problema é que a gente não conhece o outro lado, a gente não sofre pelos outros. A gente não aprende a sentir a dor do outro. Esse lance de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram é uma coisa que de vez em quando vemos na igreja, aqui dentro. Moisés estava numa situação muito boa no Egito. Vivia no palácio, transitava nos mesmos corredores onde as grandes autarquias do Egito viviam. E ele vê um cara sofrendo. E ele diz: esse cara não merece sofrer assim. E ele lembra que o sangue daquele cara era o mesmo sangue dele, o mesmo povo. E ele diz assim: isso não pode acontecer. E toma uma decisão precipitada, mata o soldado e foge para o deserto de Midian. E ele abre mão de tudo por conta da identificação do sofrimento que ele viu aquela pessoa sofrer. Está dando para entender? Aí ele vai para o deserto de Midian. Deus encontra com ele lá e diz: Moisés, o que incomoda teu coração é o que incomoda o meu coração. O que você viu, eu vejo. E eu vou te usar para você mudar essa situação. Eu acho interessante como Deus usa pessoas que conseguem quebrar o ciclo da indiferença. Deus usa pessoas que conseguem quebrar o ciclo da indiferença. Neemias está longe, muito longe dos muros que estavam derrubados. Mas quando ele ouve a notícia de que os muros haviam sido derrubados, que os jovens haviam sido levados cativos, de que estava um caos na sua cidade natal, ele chora. Ele era copeiro do rei, comia uma comidinha gostosa. Mas ele diz: eu não posso ficar aqui nesse conforto enquanto o meu povo está padecendo, enquanto a cidade do Senhor está em ruínas. Eu oro hoje para que Deus quebre o nosso cinismo espiritual, que nós possamos romper a barreira da indiferença e nos encontrarmos com os que sofrem. Jesus não só agenda Betesda na sua caminhada, como Jesus agenda a história daquele cara e muda a história daquele cara. Nós estamos muito preocupados com igrejas cheias e o Senhor está preocupado com uma igreja relevante. Sabe uma outra coisa que eu percebo e que nós podemos aprender acerca de Jesus quanto à missão? É que Jesus do Evangelho é muito diferente do Jesus dos evangélicos. Porque o Jesus dos evangélicos seria mais ou menos assim: você quer o quê? Pois eu vou te curar agora, mas primeiro você tem que orar assim comigo: Senhor Jesus, eu aceito você como meu. Tá, agora vem aqui, eu vou te ensinar aqui, vou dar um curso para você de como sobreviver, as 5 leis espirituais para você aprender e tal. E faria aquele cara passar por um processo religioso. Tá, eu vou te dar esse pão, mas você tem que buscar lá na igreja. Tá, nós vamos fazer um culto e vamos oferecer cestas básicas, mas você tem que ficar até o final do culto. Senão... Venha, meu irmão, venha, mas também traga a sua oferta. Jesus do Evangelho, não. O que você quer? E percebe como a mente daquele cara já havia sido condicionada pelo tanto de tempo que ele estava naquele lugar.
Sabe por quê? Porque o lugar onde frequentamos define o que pensamos muitas vezes. Se você tivesse uma teologia completamente diferente, por exemplo, da prosperidade, você não estava nesse lugar. Você está nesse lugar porque você se identifica, acima de tudo, com a pregação dia após dia aqui. É ou não é? Ou porque você acha Martorelli bonitinho? As duas coisas. Quando Jesus pergunta para o cara, o que é que você quer que eu faça? Aí ele começa a contar uma história para Jesus. Mas olha, não tem ninguém que faça isso, que faça aquilo outro, que faça aquilo outro, que me leve, quando o anjo vem, conta aquela história toda. Jesus diz, meu irmão, como é que é o nome desse lugar? Betesda? É casa de misericórdia? Não tem misericórdia para você? Pois eu sou a misericórdia para você hoje. Toma sua cama, vai embora para casa, porque eu sou a tua cura, eu sou a tua misericórdia. Acabou esse ciclo na tua vida. Acabou. Agora, sabe por que nós não temos essa paixão por pregar o evangelho assim? Porque a gente esquece de onde a gente veio. A gente esquece. Eu estou preocupado um pouco com a hora. Vamos ler Lucas 14. Eu gosto muito dessa parábola e Deus tem falado muito comigo através dela. E essa é uma parábola onde Lucas 14, 15. Parábola do banquete. O cara faz um banquete. Ele dá do melhor, põe na mesa. E ele manda chamar o pessoal da alta sociedade. Aí a turma começa a dizer assim, olha, eu comprei um apartamento, não dá para ir. Não, minha filha tá casando, não vou nessa festa. E não vem ninguém. E o banquete está pronto. Aí esse cara diz assim, ó, vai lá nos becos. Versículo 21, parte B. Vai rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito. Agora lê comigo aí. O que o Senhor foi feito e ainda há lugar. Irmãos, você não sabe o quanto essa fala bateu no meu coração durante semanas. Sabe qual que é a nossa missão como igreja? Dizer um para os outros, ainda há lugar na mesa do rei. Sabe o quanto essa turma paga para estar nessa mesa? Nada. Porque ainda há lugar na mesa do rei. E se eu, um pecador miserável que sou, posso sentar nesse banquinho e falar isso, você também pode. O problema é que a gente fala isso aqui. A gente precisa falar isso lá na Funase também. A gente precisa falar isso na sua vizinhança também. Você precisa juntar os seus vizinhos do andar e dizer para eles, olha, ainda há lugar na mesa do rei. Só que você se acha o dono do banquete. E você se esquece de que você é pobre, miserável, cego e nu. Você é um desgraçado que foi alcançado pela graça do Eterno. O Senhor Jesus encontrou você num beco qualquer e disse, vem, tem lugar na mesa. Lembra da história de Mefibosete? Ele era filho de Jonatas. E Davi tinha uma amizade muito grande com Jonatas. Só que o pai de Jonatas, Saul, tinha uma inimizade muito grande com Davi. E morre toda a família de Saul. E um dia Davi diz assim, olha, eu queria honrar a casa de Jonatas, meu amigo. Sobrou alguém ainda? E aí o servo diz assim, sobrou um cara, um filho de Jonatas.
mas ele é aleijado dos pés e mora num lugar chamado Lodebar, que significa lugar de esquecimento, monturo, lugar de cinzas. Olha onde esse cara estava. Aí o rei manda chamar Mefibosete. Lá vai Mefibosete se arrastando como um cachorro. Entra no palácio real e diz: agora eu me lasquei. Porque o rei a qual meu avô perseguiu mandou me chamar. Ele vai exterminar completamente. Aí Davi diz assim, olha. Aí ele fala: quem sou eu? Um cachorro morto como eu, para que tu se lembres de mim. Aí Davi diz: olha, tal terra eu vou dar para os teus filhos. Eu vou fazer isso com tua família. Mas você comerá a minha mesa. Você vai comer na minha mesa. Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar, lugar de esquecimento. Um aleijado, naquela época não valia nada, porque não podia servir para proteger a família, não podia servir para plantar, ele não era mão de obra para nada, era um peso morto. Aí Davi diz assim: olha, você vai comer na minha mesa. Eu fico imaginando a cena. Domingo de manhã, começa a se aproximar Amnon, Absalão, as filhas de Davi. E todo mundo começa a sentar na mesa. Na mesa. E Davi senta no centro da mesa. E aí se ouve um ruído de alguém se arrastando. Lá vem Mefibosete. Ele senta na cadeira e a refeição começa. Daqui para cima, todos são iguais. Eu me encanto com essa história, sabe por quê? Porque eu me reconheço Mefibosete. Eu sei o privilégio que é estar sentado na mesa. E eu sei quem me chamou para essa mesa. E sabe de uma coisa? Ainda há lugar. Ainda há lugar. Apocalipse fala das bodas de ouro, onde vai haver um grande jantar, uma grande festa. E meu lugar já está reservado, não porque eu posso fazer alguma coisa, mas porque Ele fez por mim naquela cruz. Sabe de uma coisa? O Rei Jesus manda dizer: ainda há lugar. Saiam pelos becos, pelas vielas, pelas escolas, pelos prédios. Cheguem a Funase, cheguem aos prostíbulos. Saiam por todas as esquinas, anunciando: ainda há lugar. E o rei mandou chamar para a mesa. Quando eu terminar aqui, Martorelli vai se aproximar e vai ministrar a ceia. Que seja o mesmo Espírito se aproxime da mesa com um coração grato, como quem nunca poderia estar aqui se não fosse o rei que tivesse mandado chamar. Você não é bom e nem eu. E eu em nada sou diferente daqueles adolescentes da Funase. Eu, melhor que o travesti, não sou não. Outro dia um travesti olhou pra gente e disse: sabe por que eu gosto tanto do trabalho de vocês? Porque vocês trazem a igreja até nós. E eu disse: é isso que a gente quer, e é só por isso que a gente existe. A seara é grande, são poucos os que nos ajudam. E eu não estou te chamando para o nosso projeto, não. Eu quero é ver essa comunidade arder em paixão pelas almas e trazer mais e mais pessoas, porque o banquete é grande e há sempre lugar na mesa do rei. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor.
Madre Teresa disse certa vez: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. O que eu quero dizer com isso é que essa mensagem não termina com uma oração. Essa mensagem termina com a tua ação lá fora. Ela é uma mensagem incompleta. É preciso outros encontros. O próprio Jesus encontra com esse cara que ele cura. E esse cara passa a saber quem fez aquilo por ele. Antes as pessoas perguntam: quem foi que te curou e te ordenou pegar a cama? E ele diz: não sei. Sumiu na multidão. Não me pregou, não me pediu oferta, não fez nada. Foi embora. Mas depois Jesus reencontra com ele e diz: ó, quem foi? Foi eu. E não peques mais. Eu oro para que o Senhor perturbe a tua alma. Que você saia daqui incomodado. Que você se pergunte hoje: o que eu tenho feito? E com que coração eu me aproximo da mesa do Rei? Há muita coisa por ser feita, muitos becos por serem visitados, muitas pessoas sofrendo que precisam de uma palavra, e hoje o Senhor, o Rei Jesus, mandou você sair por entre os becos e favelas e por onde for, e diga a eles: há lugar na mesa do Rei, e a graça fez esse convite. Não há nada a ser pago, está tudo pago na cruz. Tetelestai, o Senhor Jesus já pagou o banquete inteiro. Vem para uma vida nova, para uma vida de restauração. Quem sabe você se identifique nesse momento com essa pessoa que sofre. E sofre com uma dor antiga e contando a mesma história. Eu quero dizer para você que você não precisa de uma intervenção externa. Jesus hoje diz: levanta e anda, e muda essa história para sempre. E o que eu acho mais interessante de tudo é que esse cara se encontra com Jesus, carrega a sua cama, não sabe responder a pergunta quem o curou, mas o texto termina dizendo: e ele contava a todos que fora Jesus quem fez isso por ele. Esse cara virou um missionário, dizendo: olha, Jesus fez isso por mim, foi Jesus que 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 fez isso por mim. Que o Senhor Jesus faça o que eu não posso fazer. Desperte a tua alma hoje e te faça um mensageiro da palavra. Ainda há lugar na mesa do Rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tantas coisas temos feito, glória, prazer, tenho dado a procura do meu próprio bem, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste. Você pode ficar em pé para cantar essa canção? Cante com todo o seu coração. Diga hoje: eu digo sim, eis-me aqui, Senhor. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco
coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou. Para onde Tu quiseres enviar, me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar, para o Teu querer em mim realizar, para o Teu querer em mim realizar. Amém. Fique em pé, eu queria te fazer um convite. A diretora da FUNASE me chamou há 2 semanas atrás e disse: nos ajude de alguma forma. Nós já estamos lá há mais de 1 ano, fazendo culto aos domingos. E ela disse: olha, eu preciso de mais gente fazendo mais coisa e pregando o evangelho que vocês estão pregando. E eu disse para ela: olha, qual que é a necessidade maior hoje? E ela falou: olha, tem muito menino aqui que vem do interior, muito menino que morava na rua, muito menino que não tem família, e que já está há mais de 1 ano e meio sem receber uma visita. Aí a pessoa que mora com ele, no mesmo quarto, chega dizendo: olha, minha mãe veio me visitar, trouxe esse chocolate. Olha, eu ganhei isso. Tem um adolescente lá que não tem família. Ele tem 14 anos. Eu fui lá no aniversário dele, ele me abraçou, mas me abraçou tanto, e falou: por favor, tire uma foto comigo. Eu disse: poxa vida, quanto pai, quanta mãe tem dentro dessas igrejas aí fora. De forma que, se você quiser se envolver, eu tenho um projeto que eu estou começando terça-feira com a diretora, que é pelo menos uma visita mensal. Um adolescente que você vai escolher, adotar, até que ele saia da unidade. E você vai lá, conversa 10, 15 minutos com ele, leva um chocolate, leva uma bermuda, talvez uma roupa que você nem use, mas vai lá em Bethesda. Amém? Uma outra forma de você investir é financeiramente. Nós estamos há um pouco mais de 1 mês do acampamento que eu falei. E esse acampamento nós fazemos gratuito para os adolescentes. O ano passado foram 120 adolescentes, 4 dias, num dos melhores acampamentos aqui. Só que, sabe, a nossa luta é grande para levantar recursos para pagar isso tudo para os meninos. Porque até o ônibus a gente manda. Então, se você quiser disponibilizar algum recurso, depois você me procura. Se você quiser visitar algum projeto, ou eu quero mesmo que você invista nessa comunidade, faça daqui também um núcleo. Prega aqui para essa comunidade que está aqui, mas sai. Rompe o ciclo da indiferença. Sem barganhas. Pregar e amar por amar. Amém? Então, se você tem algum interesse em saber um pouco mais, eu vou estar ali no final e vou te explicar os detalhes. Deus abençoe vocês e obrigado pela paciência. Valeu, Paulo.